Você já sentiu que algo em você é diferente? Como se o próprio Deus te separasse para algo maior? Como se não pertencesse completamente a este mundo? Já chorou em oração perguntando se sua vida tem propósito eterno? Esses 7 sinais vão revelar se você é, de fato, uma mulher escolhida por Ele. Se seu coração está inquieto agora, é porque Deus está confirmando algo que você já suspeitava. Amada irmã, há um propósito divino tecido em sua existência que vai muito além do que seus olhos podem ver. Deus não escolhe pessoas por acaso. E se hoje seu coração está inquieto, se algo dentro de você clama por respostas, saiba que o Espírito Santo já está trabalhando em sua vida de maneiras que ainda não compreende completamente. Quantas vezes você já se sentiu diferente, como se não pertencesse completamente a este mundo? Quantas noites você passou em oração, derramando lágrimas que ninguém viu, clamando por direção, por propósito, por um sinal de que sua vida tem significado eterno? Minha querida, essas inquietações não são coincidência. São o toque de Deus chamando você para algo maior. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus usou poderosamente, costumava dizer que os escolhidos de Deus carregam marcas inconfundíveis em suas almas. Não são marcas de perfeição, mas sinais da graça transformadora operando constantemente. E hoje, pela misericórdia do Senhor, vamos desvendar juntos esses 7 sinais que revelam quando uma mulher foi separada por Deus para seus propósitos eternos. Você já parou para considerar por que certas lutas parecem mais intensas em sua vida? Por que as tentações são mais ferozes? Por que o inimigo parece investir tanto contra você? A resposta pode estar no fato de que Deus colocou sua mão sobre você. E o adversário reconhece isso antes mesmo de você mesma perceber. Como está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. O primeiro sinal de uma mulher escolhida por Deus é uma insatisfação santa com as coisas superficiais deste mundo. Você não encontra mais prazer nas conversas vazias, nas fofocas que destroem reputações, nos entretenimentos que embrutecem a alma. Há um desconforto crescente quando você se vê em ambientes onde o nome de Jesus não é honrado. Isso não é orgulho espiritual, minha irmã. É a obra do Espírito Santo refinando seu coração, preparando você para caminhos mais elevados. Spurgeon pregava que a verdadeira conversão sempre traz consigo uma fome insaciável pelas coisas de Deus. E você sente isso, não sente? Aquela necessidade de ler mais a palavra, de orar mais, de buscar a face do Senhor mesmo quando seu corpo está cansado. Você acorda de madrugada e seu primeiro pensamento é uma oração. Você enfrenta desafios e sua primeira reação é buscar a presença de Deus. Isso é marca da escolha divina operando em você. O segundo sinal é a sensibilidade aumentada ao pecado. Coisas que antes você fazia sem pensar 2 vezes, agora perturbam sua consciência. Palavras que antes saíam naturalmente da sua boca, agora ficam presas porque o Espírito Santo não permite que você as pronuncie. Você chora por pecados que outros consideram insignificantes. Essa sensibilidade não é fraqueza, é o toque santificador de Deus, moldando você à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando você sente esse incômodo santo, quando o pecado que antes parecia atraente, agora causa náusea espiritual, isso é evidência clara de que Deus está trabalhando em você, de dentro para fora. Não ignore esses sentimentos, irmã. Eles são presentes preciosos do céu. O terceiro sinal de uma mulher escolhida é a aprovação constante. E aqui preciso ser honesto com você. Ser escolhida por Deus não significa uma vida fácil, muito pelo contrário. Significa que você será refinada como ouro no fogo, que passará por vales sombrios, onde sua fé será testada até o limite. Mas por que Deus permite isso? Porque Ele está preparando você para carregar glória eterna, e nenhum vaso pode carregar tal peso sem ser fortalecido primeiro. Olhe para as mulheres escolhidas nas Escrituras. Sara esperou décadas por uma promessa. Ruth perdeu tudo antes de encontrar seu propósito. Esther arriscou a própria vida. Hannah chorou anos de esterilidade. Maria enfrentou a incompreensão de uma sociedade inteira.
Todas elas foram provadas, todas elas choraram, todas elas questionaram, mas todas elas viram a fidelidade de Deus se manifestar poderosamente em suas histórias. Suas lágrimas não são desperdiçadas, minha irmã. Cada uma delas está registrada nos céus. O Salmo 56, versículo 8 nos diz: Tu contas as minhas vagueações, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus não está distante em seu sofrimento. Ele está forjando em você um caráter que refletirá sua glória para gerações futuras. O quarto sinal é um chamado irresistível para interceder pelos outros. Você se pega orando por pessoas que mal conhece. Acorda no meio da noite com alguém no coração e não consegue voltar a dormir até orar por aquela pessoa. Chora pelas almas perdidas de uma forma que outros não conseguem compreender. Esse é o coração de Cristo sendo formado em você, minha querida. Esse é o sinal de que Deus está usando você como canal de suas bênçãos para este mundo sedento. Spurgeon dizia que os verdadeiros cristãos são reconhecidos por seu amor genuíno pelas almas. E você sente isso, não é mesmo? Aquela dor no peito quando vê alguém se afastando de Deus. Aquela urgência de compartilhar o Evangelho mesmo quando é inconveniente. Aquela compaixão que brota de dentro de você sem que você consiga explicar de onde vem. Isso não é fruto de esforço humano. É o Espírito Santo operando através de você. Se você está se reconhecendo nestes sinais, se seu coração está acelerado, porque finalmente encontrou palavras para descrever o que tem sentido, que eu tenho uma notícia maravilhosa. Deus está confirmando o seu chamado hoje. Ele está falando diretamente com você através desta mensagem. E se você sentir que precisa aprofundar ainda mais sua caminhada, temos um recurso especial que pode ajudá-la. É o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Se esta palavra está tocando seu coração, não deixe de se inscrever neste canal. Aqui você encontrará alimento espiritual sólido, mensagens que edificam, que transformam, que trazem verdade sem rodeios. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus tem preparado para você. Mas precisamos continuar, porque ainda há 3 sinais poderosos que você precisa conhecer. Sinais que vão abrir seus olhos para a dimensão do propósito que Deus tem para a sua vida. Fique comigo até o final, porque o melhor ainda está por vir, e você não vai querer perder nenhuma palavra do que o Senhor tem para revelar hoje. O quinto sinal de uma mulher escolhida por Deus é talvez um dos mais incompreendidos e, ao mesmo tempo, um dos mais preciosos. É o dom da solidão santificada. Não estou falando de isolamento social ou de fugir das pessoas, mas daqueles momentos em que Deus a separa, quando Ele a leva para o deserto da sua própria alma, para falar coisas que ninguém mais pode ouvir. São aqueles períodos em que você se sente deslocada mesmo em meio à multidão, quando parece que ninguém compreende verdadeiramente o que se passa em seu interior. Muitas mulheres temem essa solidão e lutam desesperadamente contra ela. Mas preciso lhe dizer algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Os maiores encontros com Deus acontecem na solidão. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi na solidão de uma noite que Jacó lutou com o anjo. Foi no isolamento de uma caverna que Elias ouviu a voz suave do Senhor. E é na sua solidão, minha irmã, que Deus está forjando em você uma intimidade que as multidões jamais poderão roubar. Quando você se sente sozinha mesmo cercada de pessoas, quando seus pensamentos voam para as coisas eternas, enquanto outros falam de trivialidades, quando você prefere um momento de oração silenciosa a horas de conversas vazias, isso não é sinal de que algo está errado com você. É evidência de que Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo com Ele. O Senhor Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. E se o próprio Filho de Deus precisava desses momentos de separação, quanto mais nós precisamos. Há uma diferença abismal entre solidão e isolamento. O isolamento é uma prisão que o inimigo constrói para nos destruir. A solidão santificada é um santuário que Deus prepara para nos transformar. No isolamento, você se sente abandonada e sem propósito. Na solidão santificada, você se sente escolhida e preparada para algo maior. Aprenda a distinguir uma coisa da outra,
porque o diabo vai tentar usar seus momentos de solidão para plantar mentiras em sua mente. Em Oséias, capítulo 2, versículo 14, Deus promete, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Você percebe a ternura nestas palavras? Deus não a força, Ele a atrai. Ele não a abandona no deserto. Ele a leva para lá com propósito. E o objetivo não é punição, mas conversação íntima. Ele quer falar ao seu coração coisas que o barulho do mundo abafaria. Então, da próxima vez que você se sentir sozinha, antes de entrar em desespero, pergunte-se: será que Deus está tentando me dizer algo? Será que Ele está me preparando para uma nova temporada? Será que está limpando minha vida de distrações para que eu possa ouvir sua voz com clareza? Muitas vezes, o que interpretamos como rejeição é, na verdade, seleção divina. Deus está escolhendo você para propósitos específicos que requerem preparação específica. O sexto sinal de uma mulher escolhida é uma batalha espiritual intensa e constante. E aqui preciso ser muito claro com você. Se você foi escolhida por Deus, você tem um alvo nas costas no mundo espiritual. O inimigo sabe que mulheres consagradas a Deus são ameaças ao seu reino de trevas. Ele sabe que uma mulher de joelhos é mais poderosa que exércitos em pé. Por isso, ele vai investir contra você com tudo o que tem. Você já percebeu como suas tentações parecem mais sutis e mais intensas ao mesmo tempo? Como o desânimo bate à sua porta, logo após momentos poderosos de comunhão com Deus. Como pensamentos de desistência invadem sua mente exatamente quando você está prestes a um avanço espiritual. Isso não é paranoia, minha irmã. Isso é guerra espiritual real. E você está no centro dela porque representa perigo para as trevas. A palavra de Deus nos adverte em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está lutando em dimensões que olhos naturais não podem ver, contra inimigos que estratégias humanas não podem vencer. Mas aqui está a verdade poderosa que o inimigo não quer que você saiba. Ele só ataca o que teme. Se você está enfrentando batalhas intensas, é porque existe algo em você que ameaça os planos dele. Sua fidelidade a Deus, sua vida de oração, sua consagração, seu testemunho, tudo isso é como luz expondo as trevas. E as trevas odeiam a luz. Não se assuste com a intensidade da batalha. Assuste-se se não houver batalha alguma, porque isso pode significar que você está tão acomodada que o inimigo nem precisa se preocupar com você. A ausência de conflito espiritual nem sempre é sinal de vitória. Às vezes é sinal de rendição silenciosa. Mas você, minha querida, não foi chamada para viver em zona de conforto. Você foi chamada para ser guerreira no exército do Deus vivo. Cada ataque que você enfrenta é um diploma de reconhecimento do mundo espiritual. É como se o inferno dissesse: essa mulher é perigosa, precisamos detê-la. E cada vez que você resiste, cada vez que você se levanta após uma queda, cada vez que você escolhe a obediência, mesmo quando tudo dentro de você grita por desistência, você está provando que a escolha de Deus sobre sua vida não foi um erro. Aprenda a usar as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição. A oração não é o último recurso, é sua primeira linha de defesa. A palavra de Deus não é apenas leitura devocional, é espada afiada que divide alma e espírito. O jejum não é ritual religioso, é arma poderosa que quebra fortalezas. O louvor não é apenas música bonita, é bomba atômica no reino espiritual que faz muralhas caírem. Há momentos em que você vai se sentir cansada demais para lutar. Haverá dias em que a armadura parecerá pesada demais, noites em que você vai querer baixar a guarda e simplesmente desistir. Mas é exatamente nesses momentos que você precisa lembrar quem você é e de quem você é. Você é filha do Rei dos Reis. Você tem o Espírito Santo morando em você. Você carrega o nome de Jesus como autoridade sobre sua vida. O sétimo e último sinal que precisamos examinar juntas vai surpreender você, porque vai contra tudo que o mundo ensina sobre sucesso e reconhecimento. Mas antes de revelar esse sinal final, quero que você respire fundo e prepare seu coração, porque essa verdade tem poder para libertar você de prisões que talvez você nem sabia que estava vivendo.
Fique comigo, porque estamos chegando ao ponto mais importante desta mensagem. O sétimo sinal de uma mulher escolhida por Deus é a humildade genuína que cresce proporcionalmente à sua maturidade espiritual. Quanto mais perto você chega de Deus, menor você se sente. Quanto mais você conhece da santidade dele, mais consciente você fica da sua própria fragilidade. E isso, minha irmã, é exatamente o oposto do que acontece no cristianismo superficial, onde as pessoas se tornam arrogantes à medida que acumulam conhecimento bíblico. Você já percebeu como pessoas verdadeiramente usadas por Deus são as mais simples, as mais acessíveis, as menos preocupadas com títulos e reconhecimento? Enquanto isso, aqueles que têm pouco de Deus fazem muito barulho sobre si mesmos. É como vasos vazios que fazem mais som. Os vasos cheios da presença de Deus não precisam se anunciar, porque a glória que carregam fala por si mesma. Essa humildade não é falsa modéstia. Não é aquele fingimento de quem diz ser nada, mas na verdade está esperando que alguém diga o contrário. A humildade genuína é quando você realmente reconhece que tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você conquistou, vem da graça imerecida de Deus. É quando você consegue celebrar as vitórias dos outros sem sentir inveja. É quando você pode ser corrigida sem ficar ofendida. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, lemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você entende a gravidade desta afirmação? Deus não apenas deixa de abençoar o orgulhoso, ele ativamente resiste a ele. Mas aos humildes ele derrama graça sobre graça. A humildade não é fraqueza, é o canal através do qual a força de Deus flui para a nossa vida. É o solo fértil onde os milagres crescem. Quando você é uma mulher escolhida, Deus vai trabalhar constantemente para quebrar seu ego, para desmantelar suas torres de autoconfiança, para mostrar que sem ele você não pode fazer absolutamente nada. E isso dói muito, porque nosso orgulho é talvez o ídolo mais difícil de derrubar. Mas cada quebrantamento é um presente disfarçado, porque nos leva para mais perto do coração de Deus. Pense em Maria, a mãe de Jesus. Ela foi escolhida para carregar o próprio Salvador no ventre, mas quando o anjo a visitou, ela disse: "Eis aqui a serva do Senhor." Ela não disse: "Finalmente o reconhecimento que mereço." Não disse: "Eu sabia que era especial." Ela se chamou de serva, a maior honra já concedida a um ser humano. E ela respondeu com humildade profunda. Ou pense em João Batista, aquele que foi escolhido para preparar o caminho do Senhor. Quando seus discípulos vieram lhe dizer que Jesus estava batizando e todos estavam indo até ele, João não ficou com ciúmes. Ele disse: "Convém que ele cresça e que eu diminua." Que declaração poderosa! Esse é o coração de alguém verdadeiramente escolhido por Deus. Não busca holofotes, busca obediência. Não quer palco, quer servir. Agora preciso fazer algumas perguntas que vão tocar fundo em sua alma. Quando você não é reconhecida pelo seu trabalho, como você reage? Quando alguém recebe o crédito pelo que você fez, o que acontece em seu coração? Quando Deus usa outra pessoa de maneiras que você gostaria de ser usada, você consegue se alegrar genuinamente? Suas respostas honestas a estas perguntas vão revelar o nível de humildade que Deus já trabalhou em você. Ser escolhida por Deus não significa que você vai ter sucesso aos olhos do mundo. Não significa que multidões vão reconhecer seu valor. Não significa que você vai estar em evidência ou que seu nome será conhecido. Muitas mulheres escolhidas por Deus vivem vidas aparentemente simples, sem holofotes, sem aplausos, mas com impacto eterno que só será plenamente revelado quando estivermos diante do trono da graça. Você pode ser uma mãe que ora por seus filhos todos os dias e essa intercessão pode estar moldando gerações futuras de maneiras que você nunca verá nesta terra. Você pode ser uma avó que conta histórias bíblicas aos netos, plantando sementes que vão germinar décadas depois da sua partida. Você pode ser uma mulher que serve silenciosamente na igreja e esse serviço pode estar sustentando ministérios inteiros de formas invisíveis aos olhos humanos. O problema é que vivemos em uma geração obcecada por visibilidade. Todos querem ser vistos, reconhecidos, aplaudidos. As redes sociais criaram uma fome doentia por aprovação externa. Mas Deus está procurando mulheres que estejam dispostas a fazer sua vontade, mesmo quando ninguém está olhando.
Mulheres que sirvam não por reconhecimento, mas por amor. Mulheres que orem não para serem vistas como espirituais, mas porque não conseguem viver sem comunhão com o Pai. Em Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4, Jesus ensina: Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O mesmo princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida espiritual. Deus vê o que ninguém mais vê. Ele conhece os sacrifícios escondidos. Ele registra as lágrimas secretas. Ele honra a fidelidade invisível. Se você está se reconhecendo nesses 7 sinais, precisa entender algo muito importante. Ser escolhida é simultaneamente o maior privilégio e a maior responsabilidade que existe. Privilégio, porque você entra em uma aliança íntima com o Criador do Universo. Responsabilidade, porque muito será exigido de quem muito recebeu. Você não foi escolhida para ser superior aos outros, mas para servi-los com o amor de Cristo. Não deixe que esses sinais a encham de orgulho espiritual. Pelo contrário, deixe que eles a levem de joelhos em gratidão, porque você não foi escolhida por mérito próprio. Você foi escolhida pela graça soberana, de um Deus que decidiu colocar seu tesouro em vasos, de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Há ainda verdades profundas que precisamos explorar sobre o que significa viver como uma mulher escolhida no dia a dia. Precisamos falar sobre os desafios práticos, sobre como essa escolha se manifesta em seus relacionamentos, em sua família, em seu trabalho. Continue comigo, porque a jornada está ficando cada vez mais rica e transformadora. Agora que você já conhece os 7 sinais de uma mulher escolhida por Deus, precisamos falar sobre algo absolutamente crucial. Como viver essa realidade no dia a dia sem cair nas armadilhas que o inimigo prepara, especialmente para aqueles que foram separados para propósitos divinos. Porque uma coisa é reconhecer que você foi escolhida, outra coisa completamente diferente é caminhar dignamente nessa escolha. A primeira armadilha que você precisa evitar é o isolamento extremo. Sim, já falamos sobre a solidão santificada, mas existe uma diferença entre momentos de separação para comunhão com Deus e se afastar completamente do corpo de Cristo. Mulheres escolhidas não são ilhas espirituais. Você precisa de comunhão, de irmãs que caminham na mesma jornada, de pessoas que podem orar por você quando suas forças acabarem. O inimigo adora sussurrar em seu ouvido que ninguém a entende, que você está sozinha nessa caminhada, que não vale a pena tentar se conectar com outros crentes. Mas isso é mentira do inferno. Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos exorta a não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você precisa de comunidade, minha irmã. Mesmo que seja difícil encontrar pessoas no mesmo nível de consagração. A segunda armadilha é o perfeccionismo religioso. Quando você descobre que foi escolhida por Deus, pode surgir uma pressão interna devastadora de nunca falhar, nunca errar, sempre estar à altura do chamado. Mas deixe-me ser muito clara com você. Ser escolhida não significa ser perfeita. Significa ser amada, apesar das imperfeições. Significa estar em processo de transformação contínua. Você vai tropeçar, vai cometer erros. Haverá dias em que sua fé vai vacilar. Momentos em que você vai duvidar de tudo, inclusive da própria escolha. E sabe o que Deus faz nesses momentos? Ele não a abandona. Ele não retira seu chamado. Ele estende a mão, como fez com Pedro, quando este começou a afundar nas águas. A graça de Deus é suficiente para seus fracassos, e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo relata as palavras do Senhor: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você cair, e vai cair porque ainda está em um corpo de carne, não fique no chão se martirizando. Levante-se, sacuda a poeira. Confesse seu pecado, receba o perdão e continue caminhando. O diabo quer que você fique presa na culpa, mas Deus quer que você corra para os braços dele em arrependimento. A terceira armadilha é a comparação. Você vai olhar para outras mulheres de Deus e se perguntar por que o ministério delas parece mais frutífero, por que as orações delas
parecem ser respondidas mais rapidamente, porque a vida delas parece mais abençoada. E essa comparação vai roubar sua paz, sua alegria e sua eficácia no reino de Deus. Mas Deus não escolheu você para ser cópia de ninguém. Ele escolheu você para ser você mesma, transformada e capacitada pelo Espírito Santo. Seu chamado é único. Sua jornada é particular. Os dons que Ele colocou em você foram especificamente selecionados para os propósitos que Ele tem para a sua vida. Pare de olhar para o lado e comece a olhar para cima, para aquele que iniciou a boa obra em você e é fiel para completá-la. Quando você vive como uma mulher escolhida, seus relacionamentos familiares podem se tornar complicados. Nem todos vão entender sua consagração. Seu esposo pode achar que você está exagerando na fé. Seus filhos podem reclamar das mudanças em sua vida. Seus pais podem criticar suas escolhas. E isso dói profundamente, porque queremos que aqueles que amamos compreendam e apoiem nossa jornada espiritual. Mas Jesus mesmo advertiu em Mateus capítulo 10, versículo 36, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso não significa que você deve criar conflitos ou ser intolerante com sua família. Significa que haverá tensão quando você escolhe seguir a Cristo radicalmente, enquanto outros ao seu redor vivem mornamente. Você precisa sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando confrontar e quando simplesmente viver o Evangelho através do seu exemplo. Seu testemunho silencioso, minha irmã, pode ser mais poderoso que 1000 sermões. A maneira como você reage às ofensas, como perdoa, como serve, como ama incondicionalmente, isso fala mais alto que qualquer palavra. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, nos ensina que as mulheres podem ganhar seus maridos sem palavra, quando eles observarem o comportamento respeitoso e puro delas. No ambiente de trabalho, ser uma mulher escolhida também traz desafios únicos. Você vai se deparar com situações onde precisará escolher entre agradar pessoas ou agradar a Deus. Conversas que você não pode participar. Práticas desonestas que você não pode compactuar. Fofocas que você precisa interromper. E isso pode custar caro em termos de aceitação social e até oportunidades de carreira. Mas o que vale mais? A aprovação temporária de pessoas que um dia vão prestar contas a Deus ou a aprovação eterna daquele que já morreu por você? Daniel escolheu ser lançado na cova dos leões ao invés de parar de orar. Os 3 jovens hebreus escolheram a fornalha ao invés de se curvar ao ídolo. Esther arriscou a vida ao invés de ficar em silêncio. E todos eles viram a fidelidade de Deus se manifestar poderosamente. Ser escolhida por Deus significa que você vai nadar contra a corrente da cultura ao seu redor. Suas prioridades serão diferentes. Seus valores serão questionados. Suas escolhas serão criticadas. Mas no final, quando você estiver diante do trono da graça, nada disso vai importar exceto uma coisa. Você foi fiel ao chamado que recebeu? Há uma última verdade que preciso compartilhar com você. Algo que vai amarrar tudo o que conversamos até agora e dar a você uma direção clara para os próximos passos da sua jornada. Algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga os desafios que ainda virão. Fique comigo até o final, porque essa palavra final pode ser exatamente o que seu coração precisa ouvir neste momento. A verdade final que preciso deixar gravada em seu coração é esta: ser escolhida por Deus não é sobre você se tornar alguém extraordinário aos olhos do mundo, mas sobre permitir que o extraordinário poder de Deus opere através de um vaso disponível. Sua maior qualificação não é sua capacidade, mas sua disponibilidade. Não é seu talento, mas sua rendição. Não é sua força, mas sua dependência dele. Então, minha querida irmã, se você se reconheceu nesses 7 sinais, levante-se com coragem, abrace seu chamado, viva com intencionalidade. E lembre-se sempre, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Sua jornada apenas começou, e o melhor de Deus ainda está por vir em sua vida. Quero agradecer de coração por você ter ficado aqui até o final desta mensagem. Sei que Deus falou profundamente com você hoje. Se esta palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever neste canal. Ative o sininho das notificações, deixe seu like e comente aqui embaixo o que Deus ministrou ao seu coração. E não se esqueça, temos o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, esperando por você no primeiro comentário fixado.
Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela, porque Deus tem muito mais para revelar a você. Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente. Amém.